Meu querido irmão, minha querida irmã, bem-vindo ao programa Santa Doutrina, um programa aqui do nosso canal do Apostolado Missão de Maria, que tem como objetivo estudar pontos da doutrina católica, analisar a visão católica do magistério da Igreja, da Sagrada Tradição, das Sagradas Escrituras, sobre temas que norteiam a fé católica. Então, o objetivo aqui do nosso programa é estudar a fé que nós recebemos da igreja, para que nós possamos melhor conhecê-la, para melhor amá-la. Então, não se ama aquilo que não se conhece. Lá em Oséias, capítulo 4, versículo 6, nós temos bem claro: meu povo se perde por falta de conhecimento. Então, é por falta de conhecimento na fé que muitas vezes muitos católicos acabam se desviando, acabam, inclusive, pregando e defendendo pontos que são contrários ao que ensina a igreja. Então, o objetivo aqui do nosso programa não é falar posicionamentos pessoais. O objetivo aqui é sempre trazer a fala da igreja, de modo que tudo que nós vamos trabalhar ao longo desta série de programas não são os meus posicionamentos, nem são os posicionamentos de pessoas específicas, mas é o que ensina a Santa Igreja. Por isso que nós sempre vamos pautar o nosso trabalho no catecismo da igreja, nos ensinamentos dos santos, dos padres da igreja, nos documentos da igreja, Sagrado Magistério, para que a gente possa sempre dar um respaldo para os assuntos que nós vamos tratar aqui. O tema de hoje, nosso primeiro programa desta série aí de programas que vão continuamente aí entrando no nosso canal, já deixo aí a sugestão, inscreva-se, deixe o seu like para fortalecer o nosso trabalho e você sempre ser notificado de quando nós tivermos novidades, tivermos programas novos aí que estão sendo lançados. O tema de hoje é um tema bastante polêmico, eu diria, sempre gera muitas discussões, gera assim muitas, às vezes até desavenças, que é sobre a teologia da libertação. Então, hoje o tema, inclusive, deste vídeo, Teologia da Libertação e os seus perigos, é também o tema de uma palestra que eu ministrei já há quase 10 anos a um grupo de jovens da Renovação Carismática, de uma determinada paróquia, sobre a teologia da libertação, onde nós vamos refletir os perigos que essa corrente infiltrada dentro da igreja traz à fé das pessoas. Então, o que nós vamos tratar aqui é a visão de papas, é a visão da Bíblia, é a visão do catecismo, é a visão da igreja. Então, nós não vamos trazer aqui posicionamentos pessoais. Inclusive, se você é católico, o seu posicionamento tem que estar alinhado com o que a igreja ensina. Nós não podemos emitir simplesmente as nossas opiniões. Na primeira parte, neste primeiro programa, eu vou trabalhar a visão da igreja. Então, vou trazer aqui o que o Papa Bento XVI falou, o que o Papa Francisco falou, né, os papas anteriores, o que o magistério da igreja ensina, documentos que falam das polêmicas, das contradições da teologia da libertação. E, num próximo vídeo, eu vou trazer um pouco da minha experiência. O que eu vivi, o que eu pude, ao longo de uma certa fase da minha vida, entender sobre a teologia da libertação. Então será um vídeo bem mais prático, porque nós vamos entrar em questões práticas. Como é que a teologia da libertação age na prática, na mente de uma pessoa. E aí nós vamos entender por que essa teologia da libertação marxista é tão perigosa, como ela é um grande desafio. Primeiramente, que é essa teologia da libertação? Ela surge ali mais ou menos nos anos 70, 80, principalmente no Brasil, mas na verdade ela é muito mais antiga. Os socialistas em si, eles já tinham aquele interesse de usar a religião como uma forma de politização, uma politização da fé. Tanto é que ali, mais ou menos no final da Revolução Francesa, se tinha muito esse entendimento que não adianta tentar destruir a igreja por fora. As heresias tentaram isso e não conseguiram. Foram muitas, e a igreja combateu e conseguiu permanecer de pé.
Inclusive, nós temos até, ali com o advento do iluminismo, muitos filósofos da época que diziam a gente precisa entrar e começar a destruição por dentro. Então, havia sim uma grande conspiração lá no início de tentar implantar uma ideologia que revirasse a fé do avesso para destruí-la por dentro, corroê-la por dentro, porque por fora não adiantou. A teologia da libertação, ela se inspira no marxismo. O marxismo, quem é da área pode explicar com muito mais propriedade do que eu, da área das ciências sociais. O marxismo quer promover a luta de classes, o marxismo vem com essa justificativa de luta por direitos, de defesa dos mais necessitados, mas ele usa-se de instrumentos como a luta de classes, como a violência, são instrumentos que não são corretos. Então, o marxismo ele vem com essa finalidade, né, de colocar os bens materiais acima de qualquer coisa. Existe uma desigualdade, existe uma exploração, existe uma opressão, e os trabalhadores precisam lutar, precisam se rebelar, né, usar de meios diversos para conseguir essa igualdade de classes. Esse é o propósito do marxismo. E nós já vemos logo que é um propósito ilusório, porque ele nunca aconteceu. Governos socialistas aí entram e saem e as desigualdades não são resolvidas. Não estou aqui defendendo também sistemas como o capitalismo. Olha, gente, nós precisamos entender que quando eu falo de fé, não deve haver politização de nenhum dos lados. A igreja tem uma doutrina social, que é uma série de documentos, que inclusive vai começar lá na Rerum Novarum, já criticando a teologia da libertação, e esses documentos norteiam a visão da igreja sobre a vida em sociedade. A igreja não precisa de capitalismo nem de marxismo para apresentar uma visão alternativa para os problemas sociais. Tá? Então, quando se critica a teologia da libertação, a primeira coisa que você precisa entender não é sobre partido político A ou B. O que está em jogo não é isso. É porque a teologia da libertação pega o marxismo como base, e há muita gente que diz que não, mas pega sim, isso aí nós podemos provar pelos documentos, e pelo próximo vídeo você vai ver que eu vou trazer evidências aqui que realmente a teologia da libertação marxista é perigosa. Pega o socialismo como base, o comunismo, inclusive, como base, né, que ocasionou mais de 100 milhões de vítimas. O livro do comunismo ele vai trazer essa informação, historiadores sérios vão trazer isso. E aí o que é que vai acontecer? Comunismo ateu e materialista. Tá? O que é que vai acontecer? A teologia da libertação se usa disso como base. A luta de classes, a revolução social, as manifestações sociais são a base para a teologia da libertação. Ela surge ali em torno dos anos 70, se utilizou das comunidades eclesiais de base, que são grupos da Igreja Católica, então ela se utilizou dessas comunidades, muitas vezes de pessoas mais simples, pessoas que não têm um aprofundamento teológico considerável, e utilizou desses movimentos para engendrar o seu trabalho. Então, ela começa ali com a juventude católica, a juventude operária católica, cria ali os movimentos e ela começa a entrar ali na mente das pessoas por meio da base, como os próprios membros da TL, como ela é assim chamada, dizem, né? A base da sociedade. A camada mais simples, né? A camada que, na lógica deles, que eles tanto criticam, mas é o que eles fazem, pode ser mais manipulada, pode ser mais dominada. E a TL começa a fazer isso. Muitos teólogos vão surgindo, inclusive um deles é o pai da teologia da libertação, é o Leonardo Boff, muito falado, o Frei Beto, também muito comentado, né? Inclusive já tem até outros teólogos aí que já fizeram uma série de vídeos sobre essas contribuições, e os irmãos Boff, inclusive, o Leonardo Boff e o Frei Clodovis Boff, iniciam esse movimento da teologia da libertação aqui no Brasil. São grandes encabeçadores, né, se não iniciaram propriamente. Na verdade, o pai da teologia da libertação é o Gustavo Gutierrez, né, um dos grandes nomes da TL, tem inclusive livros publicados, foi um dos grandes contribuidores para essa fundação desse movimento, desse grupo ideológico. O Frei Clodovis Boff, anos depois,
saiu, abriu mão da teologia da libertação. Irmão do Leonardo Boff. Ele foi um dos que, digamos assim, organizou o movimento e ele saiu. Por quê? Ele disse, e aí quem diz é ele, que a teologia da libertação marxista perdeu o rumo, porque ela tirou Cristo do centro e colocou o pobre. Quando, na verdade, o centro de tudo é Cristo. Não estamos dizendo, gente, quem é a teologia da libertação para vir falar da Igreja Católica e vir falar de pobres, sendo que a Igreja Católica é a instituição que mais fez e faz caridade no mundo, que mais ajuda os mais necessitados. Quantas instituições são mantidas no mundo inteiro pela Igreja Católica? Então não é sobre ser contra os pobres. Santa Dulce não foi da teologia da libertação e foi uma grande defensora dos direitos dos mais necessitados. Madre Teresa de Calcutá e muitos outros santos. Então não é sobre a questão de ser contra os direitos daqueles que mais precisam, porque isso é bíblico de fato. Nós precisamos defender os mais necessitados, os pobres em espírito e os pobres financeiramente. Mas é sobre tirar Jesus do centro, esvaziar a espiritualidade, e é isso que a TL faz, e colocar a luta de classes, como o próprio Frei Beto já declarou em um determinado vídeo aí nas redes sociais, que as SEBs, as comunidades de base, são como que o posto de gasolina, a igreja como posto de gasolina, que deve abastecer a pessoa para ir lutar pelos direitos. Ou seja, eu reduzo o sentido da espiritualidade católica a um mero acessório. Eu vou aqui, me abasteço, né? Pego aqui a parte que me agrada e vou fazer a revolução. Eu não estou nem entrando aqui nos pontos doutrinários que a TL nega. Estou só falando aqui dos ideais, para como você perceber que é uma maluquice. É uma coisa sem sentido, mas que tem levado tanta gente nesse rumo. Na época cardeal Joseph Ratzinger, então Papa Bento XVI, publicou um documento chamado Eu Vos Explico a Teologia da Libertação. Esse documento foi assim um grande achado teológico, porque o Papa Bento XVI vai nele trazer os problemas, as incoerências que a teologia da libertação tem para a fé das pessoas. Né? Se a gente pudesse resumir em alguns pontos os problemas da teologia da libertação, o Papa Bento XVI vai dizer lá no documento, você pode encontrá-lo disponível aí na internet, né? Eu vos explico a teologia da libertação, é magistério da igreja, tá? Um dos pés da fé católica. Ele vai dizer que um dos problemas é que a teologia da libertação substituiu a palavra salvação por libertação. Ou seja, a palavra libertação, que tem um sentido cristão, libertar-se dos vícios, libertar-se do pecado, né? Libertar o espírito, ela ganha um novo sentido. Não é se libertar de nada disso, até porque para a teologia da libertação só existe o pecado social, não sei se você sabia. Eles não acreditam no pecado individual, né? Pecado lá contra os 10 mandamentos. Isso aí, o que importa para eles é o bem que você fez aqui na terra, apenas a caridade. Gente, olha que distorção. É como se pegasse todos os ensinamentos do catecismo sobre a parte moral e arrancasse ali apenas as páginas que mais convém. Até porque poucas vezes na minha vida eu vi um membro da TL citar o catecismo. Porque se você for realmente seguir doutrinariamente alinhado com o catecismo da Igreja Católica, você não é membro da TL. Você não é filiado à teologia da libertação. Porque ela é anti-magistério da igreja. Aliás, aproveita do magistério aquilo que bem quer. Certas coisas ali que elas conseguem distorcer, outras elas isolam, ignoram, fazem de conta que não existem. Então, assim, substitui, isso quem está dizendo não sou eu, Papa Bento XVI. Substitui a palavra salvação, a remissão dos pecados, pela libertação. A libertação é o quê? Para a visão da TL? É você estar no mundo, né? Em que não haja nenhum sinal de opressão e você está liberto de toda a opressão física, ou seja, eu não preciso me preocupar com a opressão do pecado, com os riscos do maligno, né, do demônio,
nos levar a ocasiões de pecado, tentar desviar nossa alma dos caminhos de Deus. Não preciso me preocupar com isso. Preciso me preocupar com a libertação física, da opressão, da pobreza. Veja, eu estou materializando a fé. Me preocupa apenas com a parte material. A parte espiritual não há necessidade de se preocupar. É essa a visão desse pessoal. Segundo ponto que o Papa Bento vai dizer no documento, eu vos explico a teologia da libertação, vou ler aqui com as palavras dele. Para a TL, a salvação tornou-se um processo político, para o qual a filosofia marxista oferecia as diretrizes essenciais. Ou seja, não é o magistério da igreja, não é a doutrina social da igreja, não é o catecismo, não é nem a Bíblia. É o que o pensamento marxista dizia. Lógico que você não vai achar um líder da TL, né? Seja ele padre, seja ele leigo, ferrenho da TL, como nós temos na nossa igreja, dizendo isso com essas palavras. Eles pouco falam em marxismo, pouco falam até o termo teologia da libertação, porque ele já é muito combatido. Então, vão apenas, você vai identificar quando há uma socialização da fé. Os elementos da fé são colocados numa perspectiva social, numa perspectiva de luta de classes, de apenas de desigualdades, de problemas sociais. Ou seja, você começa a notar que está acontecendo ali, às vezes na homilia daquele sacerdote, daquele leigo, uma politização da fé, misturando fé com idealismo político. É aí onde a coisa não está dando certo. Eu tiro Jesus do centro, coloco Jesus como revolucionário, coloco Jesus como uma pessoa que protestava, um grande manifestante, um líder de manifestações, em vez de ser o Deus e Senhor que nos redimiu. Pelo seu sangue, nos libertou da culpa eterna e nos uniu ao Pai. Isso não é o foco da teologia da libertação. A fé anda longe de ser o foco. Tá? E continua Bento XVI, assim a salvação tornou-se uma tarefa que o próprio homem podia realizar. Porque na perspectiva marxista, aqui eu abro o meu parêntese, a salvação é se livrar da opressão. Então, se eu luto, por meio da luta de classes, da manifestação, eu consigo me livrar, então estou salvo. Continua Bento XVI, a salvação consistiu a partir de então uma esperança exclusivamente prática. O Papa Bento XVI também nos mostra que o homem passa a ser como que o salvador do próprio homem. Né? Ou seja, a redenção de Cristo ela é colocada numa posição menor. A Cristo veio para unir, ali, veio pelos mais pobres, mas veio numa perspectiva de libertar o povo das opressões da época. Então, quando um membro da TL vai, por exemplo, explicar uma cura, um exorcismo que Jesus realizou, ele não explica numa versão espiritual. Se você já tiver ouvido esse tipo de homilia aqui, ah, Jesus libertou um demônio. Esse demônio aqui era aquele espírito que estava dividindo a comunidade. Ah, Jesus curou o leproso, mas essa cura não foi a cura física. Ele inseriu o leproso de novo na sociedade, porque ele estava excluído. Esse é o tipo de interpretação marxista da Bíblia, que a TL faz. Eles pegam a Sagrada Escritura, né, e interpretam à luz do marxismo, socializam a Sagrada Escritura. Então, Jesus não fez milagres físicos, ali foi uma inclusão social na visão da TL. Não foi um exorcismo, não expulsou o demônio, até porque muitas vezes, para a própria TL, o demônio em si nem sequer existe na visão católica, da visão católica, né? O demônio é o espírito de divisão das comunidades, é isso que a TL prega. Ou seja, ela subverte a fé. Tanto é que Bento XVI vai dizer que, olha, a TL ela não é uma heresia como as outras. Porque as heresias, de modo geral, elas atacavam um ponto da fé. A teologia da libertação, Bento XVI vai dizer, ela revira a fé do avesso. Ela não ataca só um ponto da doutrina católica, ela ataca vários pontos. Ou seja, ela é perigosíssima. E muito mais porque as heresias surgem de fora. A TL não, ela surge de dentro, é de movimentos da igreja. Né? Existem padres ligados à teologia da libertação. Olha, esses recentes ataques aí ao Frei Gilson, que ele sofreu aí na rede social, uma tentativa de cancelamento, quem foi que orquestrou? Ficou esclarecido depois. Muitas páginas católicas vieram à tona dizer movimento de padres da teologia da libertação. Ou seja, esse pessoal gosta muito de usar a fé à sua maneira. E perseguem a todas aquelas pessoas que
Às vezes nem criticam, mas não compactuam com essa visão politizada da fé, né? Outro ponto que o Papa Bento XVI vai nos dizer, a TL, é isso que eu falei para vocês, vou ler com as palavras dele, a TL não entra em nenhum esquema de heresia até hoje existente. É a subversão radical do cristianismo, que torna urgente o problema do que se possa e se deva fazer frente a ela. Olha o que o Papa Bento XVI disse. É uma subversão radical do cristianismo. Não é uma simples heresia. Por isso que ela é muito difícil até de ser combatida. Por quê? Porque ela utiliza da Bíblia, utiliza dos documentos, né, alguns documentos da igreja, para tentar implantar o seu pensamento. Então, muitas pessoas vão na onda da TL porque ela diz: olha, isso aqui é bíblico, Jesus falou em favor dos pobres. Só que o problema está em quê? Em distorcer a Bíblia. É isso que eles conseguem fazer. Eles pegam, por exemplo, um episódio da multiplicação dos pães e eles vão dizer o seguinte: olha, aqui não houve multiplicação, aqui houve uma partilha. Cada pessoa levou um pouquinho e ali Jesus juntou e dividiu, e quando todo mundo resolveu dividir, ninguém passou fome. Seria muito bonito isso, se realmente tivesse acontecido. Mas eu tiro o sentido de milagre. Gente, até os anos 70 não se falava em partilha dos pães, era multiplicação. O catecismo vai nos falar o milagre da multiplicação dos pães. Aí vem um indivíduo com um discurso politizador da fé dizer que não foi milagre, não, foi partilha. Ou seja, a Igreja Católica está errada, o catecismo está errado, eu que estou certo. Então, olha que perigo. Por que é que muitas pessoas vão na onda desse tipo de discurso? Às vezes nem se dão conta que estão ali com discursos da TL. Porque a TL usa a Bíblia. Distorce, interpreta à sua maneira, mas tenta colocar uma lógica, tenta colocar um sentido para que as pessoas possam realmente achar que aquela interpretação é correta. Utilizam-se de algumas partes da doutrina católica, então pegam alguns documentos que falam da questão social, né? E o pior que fazem, né? Muitas vezes, querem usar até líderes como referência. Quantas vezes você já não ouviu falar aí da mídia que o Papa Francisco, que descansa na paz de Deus, inclusive nós somos chamados a rezar pelo conclave que se inicia. Quantas vezes você ouviu falar que o Papa Francisco, muitas pessoas justificando, era ligado à teologia da libertação? E isso tudo é informação errada, que muitas vezes essa galera passa. Eu já vi muitos membros da TL querendo justificar os seus pensamentos com frases do Papa tiradas de contexto, né? Com pensamentos do Papa, querendo dizer que o Papa Francisco é da TL, o Papa Francisco é ligado ao marxismo, como forma de se justificar. Olha, nós estamos dizendo isso, mas o Papa pensa assim. Mentira! O Papa Francisco nunca se manifestou a favor da teologia da libertação. Inclusive, a grande mídia não mostra, mas circula aí nas redes sociais, por exemplo, algumas falas do Papa Francisco, alguns canais, e essas falas não são divulgadas amplamente pela mídia. Olha só que interessante, por que será que geralmente esse pessoal da TL aí não resolveu fazer essa divulgação? O Papa Francisco fez aí numa entrevista a um determinado canal, os comunistas nos roubaram a bandeira. A bandeira dos pobres é cristã. Os comunistas dizem que tudo isso é algo comunista. Sim, claro, como não, mas 20 séculos depois da escritura do Evangelho. Quando eles falam, nós poderíamos responder, mas se vocês forem cristãos. Olha a fala que o Papa Francisco faz. Quando ele fala aos bispos da América Latina, lá do CELAM, ele alerta. O Papa Francisco fez essa fala logo no início do seu pontificado. Tenham cuidado com o idealismo socializante. Cuidado para não socializarem a fé. Isso é a favor da TL, por acaso? Né? Papa Francisco diz, ó, a matéria lá no ACI Digital, nunca compartilhei a ideologia marxista porque ela é falsa. Acho interessante porque aqui eu não estou trazendo pensamentos particulares. Papa Francisco afirmou, a TL é falsa. A ideologia do marxismo é falsa. Ela não tem fundamento. Inclusive, na abertura do sínodo, olha só o que ele disse. As ideologias são armas perigosas. As ideologias, vou repetir, são armas perigosas. Sempre que você coloca a ideologia política junto com a fé, não dá certo.
Olha o que a TL faz com a igreja. Ela usa da fé das pessoas, usa da espiritualidade para promover ações politizadas. Nós temos várias lideranças aí que já afirmaram que utilizaram muito da influência da teologia da libertação, das comunidades eclesiais de base, questão política. E aí você percebe como que a coisa realmente faz sentido. Papa Francisco afirma que a igreja deve usar a linguagem de Jesus e não da política. Sempre que você junta essa linguagem politizada, não acontece uma ação positiva. Né? Os teólogos da libertação, Papa Bento XVI vai continuam a usar grande parte da linguagem ascética e dogmática da igreja em chave nova. De tal modo que aqueles que leem e escutam, partindo de outra visão, podem ter a impressão de reencontrar o patrimônio antigo. Você acha que está alinhado com a doutrina da igreja, porque os teólogos da libertação usam algumas coisas, mas na verdade você está distorcendo. Mas o povo acha que sim, porque eles usam como base o elemento da fé. Usam como base a palavra, mesmo que interpretada de forma errada, afinal de contas, se eles não fizerem isso, o povo não vai levar a sério. Usam como base alguns trechos do catecismo, alguns trechos do magistério da igreja, porque se assim eles não fizerem, a coisa não anda. Quem está dizendo isso é Bento XVI. Né? Os teólogos da libertação, a TL, se concebe como uma nova hermenêutica, uma nova interpretação da fé cristã. Por isto mesmo, muda todas as formas de vida eclesial. A constituição eclesiástica, Bento XVI vai dizer, a liturgia, a catequese, as opções morais. Eu vou falar mais sobre isso no próximo vídeo. O próximo vídeo é Teologia da Libertação, o que tenho a dizer? Eu vou trazer aqui um depoimento, o que eu já vi, o que eu já vivi, e vou trazer algumas comprovações para você ver que o assunto não é sem fundamento. Eles mudam tudo, pegam a liturgia da igreja, mudam, fazem uma liturgia nova. Não mudam a missa porque, enfim, seria muita cara de pau. Né? Pegam, por exemplo, a Bíblia, trazem uma interpretação nova. Existe hoje interpretação feminista da Bíblia. Existe hoje interpretação socialista da Bíblia. Olha que fim de mundo. Pegam a doutrina da igreja e usam para justificar, interpretam ali, distorcem, como já distorceram muitas falas do Papa Francisco em relação à questão dos pobres, à questão marxista, ou seja, eles tentam arranjar um fundamento para convencer as pessoas de que estão certos. Fique atento. Oséias capítulo 4, versículo 6. Meu povo se perde por falta de conhecimento. Às vezes, a falta do conhecimento leva muitas pessoas à destruição da alma. Porque a teologia da libertação esvazia a espiritualidade. Olha, os exemplos que eu trouxe aqui, de Bento XVI, as falas do Papa Francisco, e o que nos ensina, de modo geral, a teologia da igreja, são contrárias à teologia da libertação. Então, se você se deparar com esse discurso, não adianta bater de frente se você não tem aí os argumentos necessários, mas também não vá na onda, não dê credibilidade. Porque essa politização da fé, tudo o que ela quer é esvaziar a espiritualidade das pessoas. Então, fique atento, cuidado com esses termos aí que tentam distorcer ali um ponto ou outro da fé, porque isso se chama heresia. É a negação de alguma verdade de fé. Na dúvida, vá para o catecismo, vá para os documentos da igreja, vá para fontes confiáveis, para ler melhor e entender melhor a Sagrada Escritura. Que o Senhor nos abençoe e no próximo programa vamos conhecer melhor a parte prática da TE, como é que ela age, no que ela acredita, o que é que ela nega, para que você possa se prevenir com as armas espirituais.